Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Dr. Diego Campustrini do @SG101 e eu vim aqui mostrar para vocês alguma coisa a respeito de síndrome coronariana aguda. Bom, se a gente tem um infarto agudo do miocárdio, um IAM, a gente pode receber o paciente como uma clínica de dor torácica e um eletrocardiograma alterado com um supradesnivelamento do segmento ST. Óbvio, a gente já sabe disso, e essa manifestação eletrocardiográfica em que o ponto J, que é a parte final do QRS começando o segmento ST, o pontinho J, ele está elevado em relação à linha de base, ao segmento PR. Aí a gente tem um supradesnivelamento do segmento ST, ou pode ser um infra também, a gente já sabe disso, quando esse ponto J está abaixo da linha de base. Mas o paciente pode chegar com uma dor no peito para a gente e ter um supradesnivelamento do segmento ST, como esse aqui, um IAM com supra de ST, ou ele pode ter uma manifestação com bloqueio de ramo esquerdo. Então, o que acontece? Essas duas entidades denotam, se for um bloqueio de ramo esquerdo novo e um supradesnivelamento do segmento ST, denotam uma coronária fechada. Então, houve uma oclusão coronariana em que deu essa manifestação eletrocardiográfica de um supradesnivelamento do segmento ST ou um bloqueio de ramo esquerdo novo. E aí, pessoal, a conduta é a mesma, a estratégia invasiva, ela precisa ser rápida. A gente precisa reperfundir a artéria do paciente. Quando a gente tem um bloqueio de ramo direito correlacionado com uma clínica de dor torácica aguda, que pode acontecer, o bloqueio de ramo direito, por acontecer no finalzinho da despolarização ventricular, ele não esconde o supra de ST ou o infra de ST. Então os critérios são igual a um paciente que não tem bloqueio de ramo direito. Eu posso enxergar sim um supra ou um infradesnivelamento do segmento ST. Para quem está iniciando, ver esse supra ou esse infra no bloqueio de ramo direito pode ser um pouco complicado, mas o fato é que dá sim para enxergar. Agora, no bloqueio de ramo esquerdo, como a gente está vendo aqui, com esse aspecto positivo de torre no V5, V6, em D1 e AVL, e esse S profundo nas precordiais direitas, ou seja, predominando negativo aqui em V1, isso pode ser um bloqueio de ramo esquerdo novo diante de um paciente com dor torácica. Ou esse paciente já pode ter, por alguma cardiopatia, enfim, algum bloqueio de ramo esquerdo prévio e se apresenta com dor torácica. Como que a gente pode analisar o segmento ST do paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo, pessoal? A gente não pode analisar. É simples assim. É difícil. Se o doente tem um infarto agudo do miocárdio com bloqueio de ramo esquerdo, e esse infarto foi de pequena proporção, por exemplo, o que no eletro normal talvez daria uma inversão de T, um infradesnivelamento pequenininho, uma alteração sutil da onda T, um achatamento da onda T, por exemplo, a gente não vai conseguir enxergar em quem já tem um BRE prévio. Só que quem já tem um BRE prévio pode infartar ou reinfartar, né? E como que a gente vai saber pelo eletrocardiograma? Por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais dos critérios de Esgarbosa. Só que, quando a gente tem um paciente com IAM com supra ou um BRE novo ou presumivelmente novo, o que a gente vai fazer, pessoal? Esse paciente ele vai para o CAT, né? A estratégia com hemodinâmica, com reperfusão, ela é indicada nesses dois cenários. Se o doente tem um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou você presume que seja novo, ou está em dúvida, mesmo aplicando os critérios de Esgarbosa e dando positivo ou negativo, você precisa ter um limiar muito baixo para conduzir esse paciente em sala de emergência, em antiagregar, em pensar num cateterismo bem precoce para ele. Então vamos lá. O que acontece? Foi publicado em 1996 pela doutora Helena Esgarbosa os critérios tradicionais de Esgarbosa, que foram lá através do estudo Gusto 1, quando a gente começou a entender que dar trombolítico para uma oclusão coronária era bom, dava bom. O paciente reperfundia a artéria. E aí, em 1996, para nos ajudar nesse contexto de será que o supra ou será que a oclusão coronariana está ocasionando esse bloqueio de ramo esquerdo, sim ou não?
E a gente vai comentar um pouquinho. Só que lá em 2012, o Dr. Smith publicou os critérios de Esgarbosa modificados. Então ele pegou lá os critérios de Esgarbosa normal da doutora Helena Esgarbosa em 1996 e modificou um dos critérios. Os critérios de Esgarbosa originalmente são critérios eletrocardiográficos em vigência do bloqueio de ramo esquerdo, nos quais possuem 3 critérios. Esses 3 critérios aqui. É um sistema de pontos, é um sistema de score de pontuação. Então, Esgarbosa maior ou igual a 3, a gente diz que esse paciente tem um Esgarbosa positivo, tá certo? Então, são 3 critérios e se o paciente tiver pelo menos 3 pontos, ele tem um Esgarbosa positivo. Antes de falar no que foi modificado, olha só. O primeiro critério de Esgarbosa, que vale 5 pontos, é o mais importante, ou seja, se ele tiver presente, a dúvida de que esse bloqueio de ramo esquerdo seja novo é muitíssimo pequeno. E aí, esse primeiro critério é o supra de ST concordante, ele precisa ser maior ou igual a 1 milímetro, 5 pontinhos. O segundo critério é você olhar para as derivações V1, V2 e V3 e encontrar um infra. Se você encontrar um infra maior ou igual a 1 milímetro em V1, V2 ou V3, você vai lá e dá 3 pontinhos para o paciente. Obviamente, se o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo e ele tem esse critério aqui positivo, ele já fecha. Se ele tiver esse critério aqui positivo, ele também já fecha. Lembra que são 3 ou mais pontos? E esse critério do infradesnivelamento equivalem a 3 pontos. Se ele tiver os dois, obviamente, a sua acurácia vai ser melhor. Mas aí tem um critério de Esgarbosa que pontua em 2. E ele leva em consideração a discordância, ou seja, aquele supra que é discordante. Por quê? Porque o paciente, ele tem, como aqui a gente está enxergando, isso é normal no bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, lá em V1, esse RS bem profundo. E aí aqui, ó, seguindo a linha de base do segmento PR, esse supra tem 5 milímetros. E esse critério de amplitude maior ou igual a 5 milímetros de supra, de um supra discordante, vale 2 pontos no critério de Esgarbosa. E os outros 2 critérios são suficientes isoladamente para contemplar a Esgarbosa positiva e a gente dizer, puxa, esse bloqueio de ramo esquerdo novo provavelmente é de uma artéria ocluída. Esse último critério de amplitude, ele não fecha isoladamente. E aí o Dr. Smith veio lá em 2012 e deu uma revisada nos critérios e falou, olha só, vamos fazer o seguinte, muita coisa ali pode aumentar, diminuir o QRS do paciente, esse critério, né, não está legal, vamos fazer o seguinte, em vez da gente pegar o terceiro critério de Esgarbosa, que vale em 2 pontos, que leva em consideração a discordância do supra em uma amplitude maior do que 5 milímetros em números absolutos, se a gente pegar o supradiscordante ou o infradiscordante aqui e der uma analisada no segmento PR, que é a linha de base, e se a gente pegar a parte do supra e dividir pelo complexo QRS, igual a gente está vendo aqui, se essa conta der maior ou igual a 25%, chega. Esse critério é um critério isolado de supra, de coronária fechada. Ou seja, é um bloqueio de ramo esquerdo novo decorrente de uma oclusão coronariana aguda de artéria descendente anterior. Então percebam que aqui, por exemplo, esse infra aqui, com esse complexo QRS predominando RS, R', nesse exemplo A, ele tem 3 milímetros, esse infra. E o complexo QRS tem 10. Bom, a gente divide 3 por 10 e deu 3, 30%, ou 0,3. Positivo também. Então esses são os critérios de Esgarbosa modificados. Lembrando, se você aplicar os critérios de Esgarbosa, inclusive depois da modificação do Dr. Smith, e encontrar qualquer critério, ou seja, esse critério de proporção do supradiscordante ou o critério de um supraconcordante com QRS maior ou igual a 1 milímetro, ou se você encontrar em V1, V2 e V3 um infradesnivelamento do segmento ST maior do que 1 milímetro, qualquer um desses você pode predizer com uma acurácia boa
de que o paciente provavelmente fechou a artéria agudamente, ou seja, é um BRE novo. Só que se você não encontrar esses critérios de esgarbosa modificado, você não pode liberar o paciente dizendo que ele não infartou, pessoal. Se você continuar seriando eletrocardiograma, dosando troponina, vigiando esse paciente, você pode encontrar alterações, porque tem alterações de isquemia no eletro que você não vai conseguir enxergar por um bloqueio de ramo previamente existente, por exemplo. Então, muito cuidado com esses pacientes, muito cuidado em você pegar um paciente, aplicar os critérios de esgarbosa perfeitamente, em dando negativo você falar assim, olha, tchau, tá liberado. Pelos critérios de esgarbosa o senhor não está infartando. Não, calma lá. Colha a troponina, monitore o paciente, seria o eletrocardiograma, fique de olho, não tome esse tipo de conduta intempestivamente, ok? Então aqui tá para vocês um ensinamento dos critérios de esgarbosa que começaram a ser falados lá em 1996, depois do estudo Gusto 1, onde a gente onde a gente começou a entender um pouco mais sobre a fibrinólise e foram modificados para aumentar a acurácia diagnóstica pelo Dr. Smith e colaboradores em 2012, já que aquele último critério do esgarbosa que dizia do supradiscordante em critério de 5 milímetros daquele supradiscordante seria um critério de valendo 2 pontos, o Smith foi lá e mexeu nisso e entregou para a gente um critério bem melhor que fala de proporcionalidade, de proporção, onde a gente precisa mesmo, na raça, pegar ali o tanto de quadradinhos e dividir daquele supradiscordante ou infradiscordante com a polaridade maior do complexo QRS e ver se aquilo tem mais do que 25%. Tudo bem? Espero que vocês tenham atendido esses 2 princípios fundamentais. Grande abraço!